Para todos sempre seja louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Ele seja dado glória, louvor, adoração. Ao Deus de eternidade seja a exaltação, o louvor, a glória a esse Deus. Ao Espírito Santo que estar aqui entre nós, está conosco falando agora, seja exaltado, seja glorificado. Louve ao Senhor, louve a Deus o poderoso e ao Espírito Santo, o Deus que vive e que reina para todos sempre. Vamos estudar agora o Salmo de número 1. É o primeiro Salmo do livro dos Salmos, né? O Salmo de número 1. Vamos ler o primeiro Salmo, e ao epígrafe deste Salmo, ele fala do justo e do ímpio, de duas pessoas. O epígrafe do Salmo fala de duas pessoas, do justo e do ímpio. Nós devemos estudar para nós sabermos o que é que nós temos para nós fazer, o que nós temos para ver, para nós não estarmos errando, andarmos na palavra de Deus, andarmos buscando o Espírito Santo. Então este Salmo tem um grande conhecimento, ele tem tudo para nós. Vamos ver? Vamos ver no Salmo 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja, ele está dizendo bem-aventurado o homem. O que é bem-aventurado? É feliz, bem feliz. Bem feliz seja o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui está dizendo que este homem é bem-aventurado, o homem que anda no caminho de Deus, que anda na palavra de Deus. Então aqui está falando da justiça, a justiça que nós recebemos de Deus. Nós somos justos porque Deus nos justificou. Deus nos deu a justificativa. Somos justificados por Deus porque Deus nos justificou. Então, somos abençoados, somos cheios da bênção de Deus. Não é que ninguém tenha esse privilégio. Aquelas pessoas que querem este privilégio deve tomar o mesmo caminho, deve também aceitar este Jesus que vive e reina para todos sempre. Porque nós somos justificados? Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, fomos justificados. Então o Salmo de número 1, o primeiro versículo diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém num caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque na roda dos escarnecedores só tem palavras que vai escarnecer, que vai zombar das pessoas, que vão falar em coisas erradas. Então são bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dessas pessoas. O versículo 2 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a lei do Senhor? O Senhor deve ter uma lei, e aqui está dizendo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu jovem, minha jovem, meu ancião, minha anciã, nós estamos entendendo aqui no versículo 2 que este versículo está dizendo que você deve ter o prazer na lei do Senhor e meditar de dia e de noite. O que é a lei do Senhor? As palavras de Deus, glorificando a Deus, exaltando, louvando ao Senhor Jesus Cristo, cantando salmos, cantando hinos, louvando a Deus. Oh, que alegria eu tenho quando estou louvando, quando estou glorificando, quando estou adorando a Deus, quando eu estou orando, eu estou de joelho falando com o Pai, dizendo: meu Pai, eu te
ajuda, eu te peço, me guarda, me protege o meu filho, minha filha, minha esposa, minha mãe, me protege, nos guarda aquela pessoa que é o meu amigo, é a minha amiga, aquela pessoa que é até inimigo meu, mas guarda, Senhor, não deixa que o mal lhe destrua, faça com que eles aceitem o Evangelho. Então, eu estou meditando na lei do Senhor, eu estou buscando a lei do Senhor, de dia, de noite, aleluia. Como é bom quando nós buscamos a lei do Senhor. Então, este Salmo 1 fala disso. E o versículo 3, o que é que diz? O versículo 3 diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. Uma árvore plantada junto a um ribeiro de água? Ah, meu amigo, esta árvore dá o seu fruto na estação própria. Se você for nesta árvore no tempo do fruto, você está colhendo o seu fruto e comendo daquela árvore. Este é o significado da pessoa. A pessoa que anda, que está plantado na casa do Senhor. Veja o que diz: pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Então está ali plantada, ele está dando seu fruto na estação própria, no momento certo. Não é nada, é só você aceitar este Jesus, é só você fazer esta decisão, não fazendo mal, não querendo só fazer o mal ao próximo, ver o próximo prosperando e em vez de também buscar a Deus para prosperar igual a ele, mas vai fazer o mal. Então esta pessoa, ele não está com Deus, mas quando ele está com Deus, ele diz: meu irmão está prosperando, graças a Deus, eu glorifico a Deus pela vida daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que está prosperando. Por isso eu exalto ao Deus. Então eu vou buscar a minha prosperidade, eu vou buscar a minha bênção também. Então esta pessoa está plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem, e tudo que esta pessoa fizer prosperará. Este é o significado deste salmo. E no versículo de número 4, o que é que diz? No versículo de número 4, diz assim: não são assim os ímpios. Veja, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Veja como é. Os ímpios não querem prosperar. Os ímpios não falam em prosperar, mas fala em arruinar a vida daquela pessoa, quer fazer o mal à pessoa, não quer que as pessoas prosperem. Então esse é um pensamento de ímpio, esse é um pensamento que não está com Deus. Então Deus não quer também isso. Quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, Deus vem com a sua bênção na nossa vida. Deus vem com a sua bênção e vem nos abençoando, vem nos ajudando, vem nos dando vitória. Então, é neste momento que o nosso Deus, ele aparece em nossas vidas. Exalte a Deus, glorifique, porque quando Deus aparece na sua vida, ele glorifica o nome dele na sua vida. Deus começa a encher você da bênção. Deus começa a fazer você prosperar. Então, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Como é a moinha que o vento espalha? A moinha que o vento espalha é aquela moinha que o vento leva de um lado, joga ele lá para baixo. Pega do outro lado, joga para outro lado. Ele vai, se aquela moinha não tem direção, vai para um lado, vai para o outro lado e fica para lá e para cá e não
tem prosperidade. Aqui está dizendo, não são assim os ímpios, como prospera aquela árvore que dá o fruto na estação própria. Então, não queira ser ímpio, não queira estar no lugar desse ímpio. Queira agora mesmo, meu irmão e minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, queira ser uma pessoa justa, como está dizendo neste Salmo de número 1. Queira ser uma pessoa justa, que anda na presença de Deus, que anda fazendo a vontade de Deus. Você vai prosperar, você vai ser como aquela árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Sim, se ele faz uma casa, ele vai terminando até o último dia. Se ele vai comprar uma bicicleta, ele compra ela até os últimos dias, compra uma, compra duas, compra três, vai sendo abençoado. Se vai comprar uma moto, Deus lhe abençoe, ele paga aquela moto até o fim. Se ele compra um carro, ele vai sendo abençoado. Se ele planta alguma coisa na sua casa, as árvores vão crescendo, vai dando tudo um fruto no dia certo. Por quê? Porque ele está sendo orientado por Deus. Se ele está naquela empresa, o dono da empresa prospera. Por quê? Porque aquele homem, o homem santo de Deus, ora pelaquela empresa para ela prosperar, e ela prospera grandemente. Aleluia! Então é um justo que está ali, está pedindo a bênção de Deus. Se ele está naquela escola, o professor é uma bênção, a professora é uma bênção. Por quê? Porque ele está pedindo a bênção de Deus. Mas os ímpios não. Eles vão de todo jeito, diz, o que der para mim tá bom. Não, mas não diga isso. Não diga isso, porque você tem de ser como um homem justo, como o Salmo, ele diz aqui, são bem-aventurado o homem que anda segundo a presença, o conselho de Deus. São abençoados. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Que derrota, que dificuldade. Você vai para um lado e para o outro, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas não está na linhagem do Deus Todo-Poderoso. Então, diz aqui no versículo 5, veja o que diz o versículo 5: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Sim, os ímpios não subsistem no juízo. O juízo vem para eles e eles desanimam logo, porque eles não suportam o juízo, porque eles estão como a moinha que o vento espalha. Quando bate uma coisa qualquer, ele cai e vai embora, vai-se embora, cai e não quer saber de nada, diz eu não aguento mais. Mas se ele tem Deus, ele subsistirá o juízo. Justo subsiste o juízo e ele vai em frente, e é uma bênção de Deus quando ele está na presença de Deus. Ele subsiste o juízo, porque Deus está com ele. Mas os ímpios, por isso os ímpios não subsistirão o juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Os pecadores também são homens que continuam pecando e querendo mais pecar, fazer mais maldade, e vai querendo mais fazer maldade. Então aquela pessoa faz a maldade e vai chegando, vai cumprindo a medida dele, e chega o momento de parar ali e Deus dizer, basta, não consigo mais ficar com esta pessoa aqui, e ele sai daquela congregação do justo. Por quê? Porque só pretende fazer mal. Mas a Bíblia diz, seja como o justo que promete a vitória na vida. O justo
promete a vitória na vida. Ele é vitorioso e Deus abençoa em todos os aspectos. E o último versículo é aquele que diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, não há nada que os ímpios tenham vitória. Até o caminho dele, o Senhor conhece o caminho dos ímpios. Ele não tem um caminho bom, só vai pelos caminhos maus, só vai fazer o que é mal. Então, Deus está dizendo aqui: o caminho dos ímpios perecerá, porém o caminho do justo prosperará. Então, é a Bíblia quem está falando, é o Salmo, é esse diagnóstico que nós recebemos aqui agora, a orientação. Isso é o Salmo de número 1, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então, não queira andar pelo caminho dos ímpios, queira fazer o que a palavra de Deus está dizendo. Ande na presença de Deus, faça a vontade de Deus, ore a Deus, engrandeça a Deus. Oh, que alegria! Eu estou orando, eu estou glorificando a Deus, eu estou buscando ao Senhor. Por que eu estou buscando a Deus? Porque Deus é grande, é poderoso, Deus tem me abençoado, Deus tem me ajudado, Deus tem me curado. Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então eu sou abençoado por Deus. Seja também abençoado, seja uma bênção. Não queira ser maldição, mas diga assim: o Senhor Jesus Cristo me abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestial. Eu sou um abençoado, tenho a bênção de Deus. Sim, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pelas pisaduras do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu fui sarado. Então, se você é sarado como eu sou, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é o mesmo na sua vida. Deus é o Deus de poder, de graça, de grande glória, de poder e de graça. Não quer que ninguém seja destruído. Então exalte ao Deus poderoso, exalte a Deus, Deus que pode todas as coisas. Então glorifique a Deus. Este salmo de número 1 é um salmo muito importante. São bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores. Sim, se você quer estar assim, esteja agora, glorifique a Deus, busque ao Senhor. Você é um privilegiado por Deus. Em nome de Jesus, esteja neste salmo buscando a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, eternamente. Glorifique a Deus, exalte ao Senhor Jesus Cristo na beleza da sua santidade. Amém. Graças a Deus.